Sejam mais do que bem-vindos, amigos concursandos. Eu sou o professor Marco Antônio e trabalho como oficial de justiça avaliador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui na comarca de Montes Claros. E quero começar a satisfazer uma série de perguntas que eu tenho recebido acerca da minha função, acerca da função de oficial de justiça avaliador. Veja, como todos vocês sabem, mais de 90% da nossa rotina é nas ruas. Nossa função consiste basicamente em diligências externas. Mas, Marcos, não é integralmente externo? Não. Por quê? Primeiro, porque além de cumprir as diligências, nós temos ainda o momento da certidão. Veja, de todo ato praticado pelo oficial de justiça, ele tem que lavrar uma certidão correspondente ao ato. Quando ele devolve o mandado na central de mandados, vai junto à via do mandado, assinada via de regra pela parte, e ainda, como anexa a essa via da certidão, do mandado, a certidão nossa. Então, além da parte externa, você tem que fazer a sua certidão. E a certidão do oficial de justiça é de extrema importância. Eu costumo dizer até que a principal arma do oficial de justiça é a certidão. O que acontece? Muitas pessoas ficam pensando, nossa, é uma função muito perigosa, porque hoje em dia as pessoas estão com os nervos à flor da pele, e de fato, a gente sente isso. Mas é uma situação que qualquer cidadão está exposto. Pense bem, você na fila do banco, você onde quer que esteja, você de algum modo está sujeito a esse tipo de animosidade. Mas é óbvio, de modo especial você, oficial de justiça, porque não raro o que você vai levar para o indivíduo é uma notícia que ele costuma não ter facilidade para assimilar. Eu costumo dizer que a jurisdição pesa. Então você chega lá, o indivíduo estava com a sua família, envolvido em questões de ordem pessoal, ou até mesmo no momento de descanso. De repente, através das suas mãos, ele recebe a notícia de que alguém ajuizou contra ele uma ação. Então, óbvio que naquele momento o indivíduo perde o chão, até porque as pessoas ainda têm medo muito da justiça, do fórum, do juiz. Então, as pessoas com idade mais avançada mesmo, as pessoas mais conservadoras, não raro dizem pra gente, meu filho, mas eu nunca pus o pé no fórum, como para elas pôr o pé no fórum fosse o fim do mundo. Então, você, de certa forma, via de regra, é o portador de uma circunstância que vai dar uma sensação abrupta de instabilidade, Em outras palavras, o indivíduo fica sem chão. Então, sim, você, no primeiro momento, não raro, é alvo de muita animosidade. Então, o que você tem que ter? Primeiro, você tem que ter empatia, bom senso. Você tem que ter aquela calma que a outra parte não tem. Você tem que resistir aos seus ímpetos pessoais e lembrar que aquela manifestação de raiva que por vezes se desenvolve na sua frente não é de fato destinada a você. Você tem que, na medida do possível, relevar. É óbvio, sempre preocupando com a sua integridade física, sempre se preocupando com a sua integridade emocional. Mas sim, não raro, eu já escutei os desaforos que você nem imagina, de certas vezes até ameaças, mas graças ao bom Deus, até então eu soube contornar. E boa parte dessas pessoas que me proferiram ameaças, hoje me tratam com, posso até dizer, consideração e respeito. Porque você tem que ter essa consciência, Você não tem qualquer envolvimento pessoal com o mandato do que é portador. Não raro, inclusive, você tem oportunidade até de ajudar as pessoas. Então, quando você, por exemplo, leva uma citação, a pessoa fica perdida. Naquele momento, um conselho mínimo pode fazer toda a diferença. E eu não digo nem um conselho complexo, não estou dizendo nada com embasamento jurídico pesado. Muitas vezes, só de você falar assim, olha, se você não tiver condições de buscar um advogado, vá à defensoria, a defensoria pode te atender. Só isso, que é uma informação tão disponível, já faz a diferença, a pessoa fica mais receptiva. Outra coisa que eu também tenho em mente no exercício da minha função é que eu jamais me coloco no ponto de usar as forças para resistir. Exemplo, vou fazer uma busca e apreensão de um veículo, o indivíduo se dispõe a fugir, eu jamais me colocarei, por exemplo, diante do veículo, eu jamais buscarei com as minhas próprias forças lutar
contra aquela resistência, porque essa não é a função do oficial de justiça, né? Se necessário for, a polícia faz esse trabalho. Você, oficial de justiça, tem, de certa forma, o poder de restringir liberdades individuais. No cumprimento de um mandado, por exemplo, você pode até fazer uma incursão em domicílio, mesmo que o morador não a autorize, mas, óbvio, a sua, entre aspas, autoridade, ela não é de fato sua, ela vem de onde? Do mandado. Então, por exemplo, vou fazer a penhora na casa de alguém, aí para fazer a penhora é óbvio, para buscar bens a penhora é óbvio, eu tenho que entrar. Não raro eu escuto, o oficial, não permito a sua entrada. O que eu vou fazer? Se o mandado já tiver ordem de arrombamento, eu tomo as providências. Lembrando aqui, né, que o arrombar não é aquela coisa de filme, de chutar a porta voando, aquela coisa toda não. Arrombar, de que modo dá? É a parte interessada na diligência, no caso o exequente, o titular do direito de crédito, providencia um chaveiro, nós vamos lá acompanhados da polícia, normalmente com outro oficial, né? Os autos de arrombamento são cumpridos, né? Aliás, os arrombamentos previstos no processo civil, eles devem ser cumpridos por 2 oficiais de justiça, né? Então, existe um auto de arrombamento que a gente faz e aí sim procede. Mas veja, muitas vezes eu vou cumprir o mandado e não há uma expressa ordem de arrombamento. Eu simplesmente faço o quê? Eu falo, olha, indivíduo, o negócio é o seguinte, você agora está resistindo, mesmo ciente que eu tenho nas mãos um mandado e que esse mandado me daria sim o direito de fazer incursão domiciliar. Eu digo, olha, caso você persista em não resolver a demanda, caso esse problema persista, provavelmente um outro mandado será expedido e assim com ordem de arrombamento, entenderam? Então assim, eu recomendo que vocês, futuros oficiais de justiça, façam o que eu costumo fazer, né? Ter consciência de que a minha principal arma é a certidão. Ocorreu algo na diligência que não foi conforme o previsto, não foi dentro da normalidade, não queira você ser o herói da hora. Certifique, preserve a sua integridade física, a sua integridade emocional. Muitas vezes, quando você quer ir além do que lhe compete, você se dispõe com as pessoas na ordem pessoal. Imagina, se eu estou lá para fazer a bendita penhora, o indivíduo resiste e eu, mesmo sem expressa ordem de arrombamento, faço, né? Primeiro, isso pode ser caracterizado até como abuso de autoridade, então eu acabo tendo que responder talvez por isso aí. Mas vamos resumir o que eu falei aqui nesse vídeo. Eu falei, obviamente, que a nossa função é quase que integralmente externa, que parte da nossa função consiste na confecção das certidões. Falando das certidões, eu falei que ela é a nossa principal arma, que diante de situações adversas, que você jamais se coloque como herói do dia, que você seja sempre o detentor da civilidade, da urbanidade, explique à parte envolvida a situação clara, do modo que o direito é, e óbvio, havendo no mandado uma ordem para uma medida mais contundente, mas faça com todas as cautelas. Por exemplo, jamais eu faço um arrombamento sem que a polícia esteja presente, porque ela sim, a polícia, está preparada para usar da força se necessário for. Eu espero que essa primeira parte tenha trazido algum esclarecimento aí, mas vamos fazer outros vídeos, outras dúvidas, espero eu esclarecer. Um abraço, fiquem com Deus e daqui um dia eu verei vocês como colegas de profissão.